Olá, tudo bem? Aqui estamos nós com mais um Baduvais. E neste papo nós vamos falar de um assunto que todo acreano gosta de comentar, BR-364. Fecha ou não fecha? Vai ser concluída ou não? Tá mais barato, tá mais caro fazer estrada no Acre? Para falar sobre isso, nós convidamos Thiago Caetano, o superintendente do DENIT em Rio Branco, ou seja, para todo o estado do Acre. Tudo bem? Tudo bom, Vaz. Seja bem-vindo, vamos esclarecer alguns pontos e vamos começar pelo mais complicado. Thiago, a BR vai dar trafegabilidade no inverno ou não? Vai, não fecha, a população pode ficar tranquila, que a gente conseguiu cumprir muito mais do que estava previsto para esse ano, a nossa meta batemos e agora estamos só finalizando e dar manutenção agora durante todo o inverno, mas não vai fechar, não tem a menor possibilidade. Locais ainda apresentam atoleiros, ainda tem muita lama, como é que você considera hoje o nível Vaz, assim, de trafegabilidade? Onde a gente conseguiu recuperar, né, que são em torno de 150 quilômetros restaurados e mais uns 50, 60 quilômetros que a gente fez alguma intervenção, estão muito bons, né? Não tem nenhum tipo de atoleiro, de lama, de nada disso. Porém, tem algumas situações pontuais que podem acontecer durante o inverno, algum buraco que cresça ou que passa a ter lama, mas atoleiro não vai ter e a empresa vai estar permanentemente na rodovia fazendo remendo, tapa-buraco, dando a manutenção. Então a tendência é que se aparecer alguma coisa, de imediato a empresa corrija e a gente possa trabalhar tranquilo durante todo o inverno. Agora me explica assim para um leigo, às vezes a gente vai numa estrada, numa rodovia, numa BR, e a gente vê algum trabalho de recuperação, aí de repente a gente vê tipo assim 2, 3 quilômetros recuperado e na sequência alguns buracos que passaram por cima, lá na frente tem de novo. Por que não é contínuo? Mas assim, normalmente quando acontece esse tipo de situação é porque o dinheiro está curto, né? E aí a gente levar de forma contínua pode ser que fique uma situação grave sem ser feita. Então sempre a gente, quando vai assumir um contrato, iniciar os trabalhos, a gente estabelece uma linha de prioridades. Então normalmente, por exemplo, lá na 317, quem está trabalhando agora, falei, a prioridade é corrigir os pontos mais graves, o buraco mais fundo, os trechos mais críticos. E a gente vai numa sequência, corrige o mais crítico, depois vai os menores. Tá? Agora é óbvio que se tiver ali do lado, a gente sempre faz logo, né? Não fica pulando, já que fez aqui, faz do ladinho, então corrige. E às vezes a empresa não atende a essa determinação, ela só quer fazer aquilo que para ela é mais fácil. Né? Mas a gente tenta fazer esse monitoramento permanente para evitar esse desgaste com a população, que às vezes passa e fica, parece que ficou pulando ali um outro, mas assim, na verdade o que comanda isso é o recurso que a gente tem e a linha de prioridade. Se tivesse recurso sobrando, a gente ia numa levada que nem deveria ter sido na 364. Se eu tivesse dinheiro para obrar tudo, eu tinha ligado a máquina em cena e desligado lá em Cruzeiro do Sul. Mas não é assim que funciona, então a gente tem que estabelecer prioridade. Você falou recurso, falou dinheiro meio curto, e o dinheiro está curto para a recuperação da BR? Principalmente da 364, que é o foco principal? Mas assim, a gente nunca está feliz, né? A gente sempre quer mais, né? Então assim, na verdade, quando eu comparo e olho os anos anteriores, com a força e o apoio que a gente tem tido da bancada federal, especialmente aí do nosso senador Gladys, esse ano foi um ano até razoável. Bom, ano passado, por exemplo, a gente teve 50 milhões só de recursos. Esse ano a gente já teve aí em torno de 130 milhões. Então foi um acréscimo considerável. Porém, para o que a rodovia precisa é pouco. Então, como eu te falei, a meta esse ano era para ter feito 80, 100 km, a gente conseguiu chegar perto de 150 e vamos conseguir trabalhar durante o inverno. Então isso a gente chega feliz porque conseguiu bater essa meta. Porém... Pode falar, eu só vou atender aqui provavelmente o internauta. Alô? O Thiago Caetano do DENIT. Ele acabou de falar. Tá, eu pergunto. Obrigado, tchau. Ô Thiago, na verdade a interferência do telefone, você falou no senador Gladson e o internauta quer saber se você trabalha na assessoria do Gladson, por que o Gladson fez questão de te nomear e como é que você se sente fazendo parte desse grupo, ou se é que não faz ou faz. Assim, mas eu preciso contar uma historinha para explicar isso, né? Primeiro explicar para a população que eu sou de carreira do DENIT. Eu não sou simplesmente um cargo político. Eu entrei no último concurso do DENIT, por sinal passei em primeiro lugar. Tenho um histórico de conhecimento para trás, tenho mestrado, pós-graduação. Então, quando eu assumi, na verdade, eu assumi primeiro a unidade local, enquanto ainda era ligada a Rondônia. E quando eu assumi no primeiro momento, foi indicado pelo superintendente da época, né, que era o Fabiano, que hoje é superintendente de Minas, era de Rondônia e Acre.
e querendo fazer umas modificações, fazer a rodovia andar, o Estado produzir, viu o nosso trabalho, a nossa capacidade e nos colocou nessa missão. E de lá para cá, né, sempre a gente tem apresentado para a bancada, para o político, todo mundo que nos procura o nosso trabalho. E o que a gente sempre apresenta é isso, é trabalho. É o nosso projeto, é o que a gente pode oferecer. E nesse meio do caminho, o Gladys abraçou a ideia, né, como ele tem colocado a infraestrutura como carro-chefe do mandato, gostou do trabalho. Quando a gente começou a fazer a articulação para se criar a superintendência, e ele foi fundamental nisso. Há anos a gente lutava para ter a superintendência, era o único estado do Brasil que não tinha, e o senador em 6 meses conseguiu viabilizar. Isso nos deu um poder de autonomia muito grande, e ele fez esse convite. De lá para cá, é claro, no dia a dia a gente vai estreitando a amizade, né? Ele vai me dando ideia na área técnica, eu vou dando ideia na área política, a gente vai trabalhando. Ele também tem conhecimento da área, né? Ele é engenheiro, né? Da área de infraestrutura, da área de rodovia, tem nos ajudado muito nas ideias. Então, assim, realmente não trabalho na assessoria dele, mas sou muito amigo dele. Vou tentar ajudá-lo no que eu puder, e na área de rodovia nós estamos aqui para trabalhar junto. Isso te criou problema porque anteriormente você era muito ligado ao governador Sebastião Viana, não era? E você não é mais. Como é que você conseguiu? Porque na verdade, assim, em relação ao governador, eu ainda sou muito amigo do governador, tenho relação institucional boa com o governo do estado, nunca rompi, porque eu sou uma instituição, tem que separar Thiago Caetano Pessoa do Thiago superintendente. Exato. Enquanto superintendente, a gente tem uma relação institucional com todo mundo. E na época, quando a gente se aproximou do estado e do governador, foi também a questão de trabalho. O trabalho que a gente fazia, o governador gostou, queria sempre apoiar a obra da BR. E naquele momento ele apoiou no que foi possível, inclusive numa obra na época lá da emergência ele nos apoiou, conseguiu viabilizar algum recurso na época que era da presidente Dilma, do Lula. E depois que houve essa mudança no governo federal, o Gladys se aproximou, né, viu que o nosso trabalho era técnico, não era político, né? E quando eu falo assim nós, Vaz, é porque eu não sou só o Thiago, a gente tem uma equipe por trás. Então assim, quando eu falo nós é porque a gente tem uma equipe muito focada no DENIT, muito preparada para trabalhar. Então, dentro desse contexto, a gente realmente se aproximou do Gladys pelo trabalho, ele gostou dos projetos que estavam sendo propostos, nos apoiou e, obviamente, no dia a dia a gente acaba criando amizade. Hoje eu tenho uma amizade muito grande pelo Gladys, aí é o Thiago, Pessoa, né? Sim. A gente tenta sempre compartilhar e se ajudar. Mas enquanto superintendente foi isso, foi questão de trabalho, questão institucional que nos aproximou. Agora me diz uma coisa, na Assembleia houve uma discussão, inclusive do grupo da oposição, ligado ao senador Gladys Cameli, questionando a atitude sua de tirar asfalto para colocar um novo asfalto. O deputado Dom Gonzaga chegou a dizer que você estava escondendo o DNA do crime. Dá para explicar isso para nós? Qual foi a confusão que o deputado fez? Ou se ele está certo ou errado? Vai, dá, assim. Primeiro, assim, a gente às vezes fica triste com algumas falas de pessoas que não nos procuram primeiro. Eu tenho plena convicção que o deputado Dom Gonzaga tem feito um belo mandato, é uma pessoa extremamente preparada, né? Tem cobrado, ele está certo em cobrar, né? Deveria cobrar um pouco mais do Estado, que é deputado estadual, mas assim, como é uma obra que interessa, a gente sabe que todo mundo se preocupa. Vereadores me procuram, deputados me procuram e a gente sempre tenta atender da mesma forma. O que me deixa chateado não é a crítica à fala, mas é ele não ter nos ligado antes. Poderia ter ligado, questionado, que eu ia explicar com toda a paciência do mundo para ele entender o que está sendo feito. Quando você tira esse asfalto que ele fala... Não tiramos, só deixar claro, eu vou explicar. Você não raspou para botar um novo asfalto? Não, assim... Obviamente que algum ponto ou outro, Vaz, a gente quando vai fazer um remendo, uma coisa pontuais, a gente tem que retirar alguma parte que dá para trabalhar. Mas o projeto ele não pressupõe a retirada do asfalto, ele pressupõe a incorporação do asfalto. E esse projeto, diga-se de passagem, ele foi apresentado para todos os órgãos de controle antes sequer de ser licitado. A gente explicou detalhadamente o que seria feito. E antes de fazer, a gente ainda tem um cuidado de chegar lá, fazer ensaios. Eu tenho um vídeo registro de antes que foi feito. Fizemos ensaio de cada ponto desse. Ensaio é testar a base que está lá antes de mexer. Para os órgãos de controle saber como é que estava e como é que ficou. Para você poder justificar o gasto. Isso, exatamente. E além disso, a gente faz fotos antes, durante o serviço sendo feito, depois, para mostrar exatamente o passo a passo, para não descaracterizar nada, não dizer que escondeu nada. Esse é o que tem que ficar claro. E além disso, mesmo sem o TCU, sem ninguém pedir, a gente vai lá e protocola e entrega para eles acompanharem em tempo real o que está acontecendo. Agora, em relação à parte técnica, deixar claro o que a gente faz. A gente pega a recicladora, por sinal uns equipamentos que revolucionou a engenharia rodoviária. A gente faz a incorporação desse asfalto, ele quebra,
o asfalto, incorpora no velho. solo velho, ele mistura no asfalto. Além disso, a gente lança uma camada de solo, uma camada de pedra. Por isso que o deputado falou, a gente chega lá, estão lançando solo por cima do asfalto, pedra e tal. Ele falou Depois disso. tira, some o asfalto quando passa. É porque essa é a sistemática. Tá lá o asfalto, a gente lança o solo, lança a pedra, depois liga a escadora e ela faz essa mistura toda. Como se fosse um liquidificador. Mistura tudo ali e sai uma massa que no final ela tem uma resistência que tá dando o dobro do que tinha antes. Então o nível de resistência à estrutura está ficando muito melhor. Você falou em pedra, nessa fase nova da BR está se usando pedra? Muita. Antes não era usado? Antes era outra metodologia, né? O Estado optou por um outro tipo de solução que a gente, na nossa visão técnica, entende que não é viável para aqui, para nossa região, e a gente mudou a sistemática. Hoje a gente trabalha muito com pedra, que realmente... Você falou incorpora. 150 quilômetros já feito. Isso significa quantas carradas de brita, digamos assim, Isso foram dá- colocadas? Esse ano, em torno de 100 mil metros de brita, que dá em torno de 5 mil carretas de Nossa viagem de carreta. Senhora. É muita pedra. Que vem de Porto Velho? Vem de lá. E isso só nesses primeiros 150 quilômetros. Aí tu vai projetar que faltam ainda mais 250 quilômetros ser feito e mais a reconstrução que vai ter muita pedra, então realmente... O peso dessas carretas acaba ajudando vocês na base ou não? Ela prejudica? Assim, eu digo da seguinte forma, num primeiro momento ela ajuda. Por quê? Porque faz uma prova de carga. Sim. Então é importante que trafegue ali quando está fazendo estrutura, porque se tiver alguma coisa ruim aparece logo. Então a gente já só na empresa corrige. Então em alguns momentos isso aconteceu. Eu vou te dar um exemplo bem claro de onde isso aconteceu. Quando a gente começou o primeiro pano, não foi nem o segundo, nem o terceiro, o primeiro, a abrir ali próximo à cena, a gente soltou o tráfego em cima, já estourou, deu borrachudo. A gente falou, opa, para e vamos ver o que está acontecendo. Aí fizemos um monte de furo, identificamos que a sistemática Novos estava testes. não estava muito molhado, vamos mudar a metodologia. Em vez de reciclar por baixo, vamos reciclar por cima, incorporando, fazendo uma nova camada. Então a gente mudou algumas sistemáticas ao longo da obra e realmente tudo que foi mudado, adequado, mostrou um resultado melhor. Então no final as carretas estavam passando, não estavam mais dando problema e aí a gente conseguiu liberar. Hoje no inverno esse peso pode prejudicar. Por quê? Não pelo que a gente fez, mas pelo que está embaixo do que a gente fez. O bulbo de pressão, a pressão das carretas indo lá, ela passa da camada que a gente fez e vai mais embaixo. Então se a gente não tiver algum tipo de restrição, pode começar a dar problema em um ponto ou outro. O que você está fazendo hoje resolve o problema? É uma coisa para futuro? Como é que você pode explicar para nós que somos leigos? Então, Vaz, eu sempre digo assim, eu não gosto nem de comparar, nem de ficar fazendo análise imediatista. A gente no DENIT trabalha a longo prazo, então nossas obras pensando lá na frente. A minha missão é resolver de forma definitiva todos os problemas da nossa RBR. Então, Você vai conseguir fazer isso? vamos conseguir fazer. Se a gente tiver o apoio da nossa bancada federal, não faltar recurso, a gente consegue. Então, assim, essa etapa que nós estamos fazendo, eu sempre falo isso porque é bom deixar bem claro, é a primeira etapa. Não é a última, não é um serviço paliativo, porque às vezes fala paliativo, parece que é de qualquer jeito que vai perder. jeito. Não é. É a primeira etapa, né? Só para ter ideia, estamos buscando índice de base, mas na verdade vai ficar como subbase, vai vir uma nova camada, então vai ficar uma mega subbase. Você está fazendo uma espécie de sanduíche, é isso? Você colocou, tá lá a base feita, e em muitos casos você aproveita aquela base, coloca a pedra e depois vem com novo asfalto? Isso, Só a para a gente- pessoa entender. É porque a estrutura de um pavimento é como se fosse uma estrutura de uma casa. Tem laje, viga, pilares, né? Só que na estrutura do pavimento a gente tem base, subbase, reforço e subleito. Então é uma camada em cima da outra, vai sendo feita e aí a missão dessas camadas é absorver toda a pressão do tráfego que passa em cima. Então quando a gente faz esses cálculos, é justamente prevendo absorver dentro do peso de balança. Então por isso que é importante controle de peso, mas é importante também ter uma estrutura adequada. Olha, eu queria desmistificar de uma vez por toda, porque todo mundo entende de BR, todo mundo fala que é caro, é barato, e muitas dessas pessoas, ou a grande maioria, sequer sentou no banco da faculdade para fazer engenharia. Me esclareça, 2 bilhões, como a oposição fala que foram gastos na BR, foram jogados fora, foram bem aproveitados, houve desvio? Na sua opinião, foram 2 bilhões aplicados? Provavelmente não seja da forma adequada, mas você acha que foram aplicados? Vai, assim, primeiro para a gente falar de preço, a gente tem que ter uma coisa em mente, né? Primeiro que para a gente fazer, às vezes é difícil fazer comparações de momentos distintos e de soluções distintas. Então é igual falar, por que esse álcool de tampa azul ele é melhor ou é pior do que usar uma bebida dessa que é destilada, é muito mais caro? Então assim, é difícil comparar. Agora sim, na engenharia a gente fala da seguinte forma. Vou refazer. Com 2,2 bilhões, é 2,6, alguma coisa que a oposição fala, na sua mão hoje, você faria o que o PT fez?
Ô Vaz, assim, deixa eu te dar uma resposta para não polemizar as coisas. É assim. Vamos ser A claros. a gente estima. Que chega de número jogado sem Primeiro que tem que ficar claro, Vaz. Hoje 2 bilhões não é a mesma coisa que 2 bilhões há 10 anos. 2 bilhões há 10 anos valia muito mais do que vale hoje. Proporcionalmente. Então assim, o que eu te falo é o seguinte, se a gente fosse pegar do zero hoje, a gente estima que para fazer uma rodovia dessa, do zero, bem feita, com soluções adequadas para concluir, a gente gastaria aí em torno de 2,5 a 3 milhões o quilômetro. Então, se a gente tem ali 400 quilômetros, tu faz essa multiplicação, tu vai chegar aí em torno de 1,5 bilhão por aí para se construir a parte de rodovia. Sim. E tu teria mais a parte de ponte. Então, possivelmente chegaria perto dos 2 bilhões, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da licitação. Então, assim, a gente sabe que esse valor é um valor alto, mas que deveria ter funcionado. O que se deveria estar se questionando não é o valor, é sim o resultado final. A qualidade da obra. Exatamente. Então, assim, o que eu questiono é que talvez as soluções não foram adequadas, né? Agora, se foram todo o dinheiro aplicado, se não foi desviado, se foi bem feito, se não foi, isso não tem como a gente avaliar. Porque se foi bem feito ou não, precisa de ensaio para apurar. Se foi desviado ou não, isso aí só a Polícia Federal, os órgãos de controle vão apurar. Então eu não quero entrar nessa polêmica. O que a gente avalia tecnicamente, a solução utilizada não funcionou. Isso é fato, todo mundo que anda vê, não funcionou. Tem parte boa. Dá para aproveitar, digamos assim. O que foi feito, o pessoal fala, tu perdeu, não, jogou fora. Então, muito do que foi feito dá para ser aproveitado. Então, assim, a gente está tentando no nosso projeto aproveitar o máximo possível do que foi feito para reduzir esses custos. Para mim, que não entendo disso, e muita gente também que não entende, esse valor de 2,2 bilhões gastaria para ter feito essa BR com cimento, concreto armado, como as pessoas chamam, e como é feito na Bolívia? Só que assim, tem que ter uma coisa, tem que ficar bem clara, vai assim, o pessoal acha que o concreto armado é a solução do mundo. Isso. Só que é o seguinte, eu te digo o seguinte, se tivesse feito, porque o concreto na verdade ele é a camada final, armado. Se tivesse simplesmente lançado o concreto armado por cima do que estava lá, não teria funcionado. Porque o maior problema que tem hoje, nessa rodovia, não é tanto a estrutura. O que mais me preocupa é a estabilização do aterro. Então a gente vê uns escorregamentos grandes ao longo da rodovia. Sabe o que ia acontecer? Ia ficar aquela placa pendurada lá, sabe, parecendo uma cinturinha lá, pendurada, com problema. E para mim refazer ia ser mais trabalhoso. Eu tenho que cortar. Tem muita erosão nessa área? Muita. Só para ter uma ideia. Então você tem que cuidar da pista, da rodovia e laterais. Laterais, drenagem, tudo. Na reconstrução tem que ser feito tudo. Mas para mim, se me perguntaram o que mais te preocupa, o que é mais difícil hoje, é estabilizar o aterro. Não é estrutura, não é fazer base, não é drenagem, é a estabilização do aterro. Porque a gente tem pouco material disponível na região para fazer uma estrutura adequada. Para fechar, já estamos com um tempo bem elevado, bem acima do que nós tínhamos combinado da entrevista. O Gladson acertou ou deu um fora quando assumiu a responsabilidade, puxou para ele a BR-364. A oposição no começo dizia que ele era louco de ter feito isso. E você, como profissional e responsável pela obra? Vaz, a gente vê na história da humanidade que os que normalmente são chamados de loucos são os que mais prosperam na vida, de alguma forma, mais chegam a lugares altos. Então assim, eu admiro muito o Gladys, especialmente pela coragem dele. Então para a gente vencer grande desafio tem que ter coragem. Comprar uma briga pela BR, com todas as possibilidades de errado, com todo o histórico negativo que tem, com tudo que tem de processo envolvendo a BR, TCU, Polícia Federal, tem que ter muita coragem. E a gente só consegue vencer um desafio desse tamanho se tiver coragem e apostar nas pessoas certas. Então assim, o Gladys teve a coragem de assumir, foi para cima, sabe? Trouxe ministro de transporte, semanalmente estava em todos os gabinetes, garantiu a parte dele, política. Qual é a parte dele, política? Garantiu recurso? Garantiu. Garantir a superintendência para a gente ter autonomia e fazer o que tem que ser feito? Garantiu. E dar todo o suporte para a gente. E apostou nas pessoas certas para a gente usar a técnica para resolver. Sabe? A gente tem trago todos os profissionais que tu imaginar para fazer isso tudo para a gente fazer uma solução adequada. Então o tempo vai mostrar que ele acertou. Sabe? Agora, se ele tivesse acovardado e encampado outras bandeiras, o que tinha acontecido? A rodovia tinha fechado, tinha isolado todo o Vale do Juruá, a gente ia ter pelo menos 200 mil pessoas sofrendo hoje, porque não tem mais estrutura de balsa, não tem mais nada para abastecer aquela população. Então, se ele pensa em ser governador, se ele pensa em vencer grandes desafios que o nosso estado tem, seja saúde, seja segurança, seja infraestrutura, tem que ter coragem para assumir. E só quem tem coragem consegue vencer. Então, eu acredito que ele apostou certo, venceu e acredito que vai continuar vencendo aí na frente. Muito bem. Obrigado, Thiago, pelos esclarecimentos. Acho que nós conseguimos colocar muita coisa aqui no aeroporto. Boa sorte. Que você consiga se entender com
alguns deputados que estão criticando o seu trabalho, e eu quero que você venha aqui me pegar quando for pra gente andar daqui até Cruzeiro do Sul com essa estrada asfaltada. Terei o maior prazer de conhecer, porque eu não conheço pela BR. Quem sabe ano que vem, já não vamos já nela não reconstruída, mas restaurada, e a gente pode sentar e parar passo a passo para ir te mostrando o que está sendo feito. Fica o desafio, eu topo. Obrigado a você pelo carinho da audiência, continue nos prestigiando. Não deixe de ver também os meninos do Gameleira Connection, onde a notícia é sempre de uma forma bem-humorada. Até breve.